Capítulo 20. Nina. Posso sentir o cheiro deles. Nina bateu no cabelo e nas roupas enquanto cambaleava pela neve tentando não vomitar. Ela não conseguia apagar a imagem daqueles corpos, a carne vermelha e irritada espreitando através das cascas pretas queimadas como carvões em brasa. Sentia como se estivesse coberta por suas cinzas, pelo fedor de carne queimada. Não conseguia respirar direito. Estar perto de Mathias tornava fácil esquecer quem ele realmente era e o que realmente pensava a respeito dela. Ela o havia modificado novamente naquela manhã, suportando seus olhares furiosos e resmungos. Não, na verdade, divertia-se com eles. Grata por ter uma desculpa para estar junto dele, ridiculamente feliz cada vez que quase o fazia rir. Pelos santos, por que eu me importo? Porque um sorriso de Mathias Helva parecia ter a mesma força de 50 sorrisos de qualquer outra pessoa. Nina sentia seu coração acelerar quando inclinava a cabeça dele para trabalhar em seus olhos. Ela pensou em beijá-lo, queria beijá-lo e tinha certeza absoluta de que ele estava pensando a mesma coisa. Ou talvez estivesse pensando em me estrangular de novo. Ela não havia esquecido o que ele disse a bordo do Fairwind, quando perguntou o que ela pretendia fazer com Buiu Baiu. Se realmente pretendia entregar o cientista aos Kersh. Se sabotasse a missão de Cass, isso custaria o perdão de Mathias? Ela não podia fazer isso. Não importava quem ele fosse, devia sua liberdade a ele. Após o naufrágio, ela havia viajado com Mathias por 3 semanas. Eles não tinham uma bússola, não sabiam para onde estavam indo, não sabiam nem mesmo para que lugar da costa norte o mar os havia levado. Haviam passado longos dias caminhando com esforço pela neve, noites congelantes em qualquer abrigo rudimentar que conseguissem montar ou nas cabanas abandonadas dos acampamentos baleeiros quando tinham a sorte de cruzar com um. Eles haviam comido algas torradas e qualquer gramínea ou tubérculo que puderam achar. Quando encontraram um estoque de carne seca de rena no fundo de uma bolsa de viagem em um dos acampamentos, foi como se vivenciassem algum tipo de milagre. Eles arroeram em um êxtase mudo, quase embriagados com seu sabor. Após a primeira noite, haviam dormido em todas as roupas e cobertas secas que encontraram, mas em lados opostos da fogueira. Quando não tinham madeira ou gravetos, encolhiam-se um contra o outro, mal se tocando, mas amanheciam grudados, respirando em sincronia, encasulados em um sono indistinto, uma única lua crescente. Toda manhã, Mathias reclamava que era impossível acordá-la. É como tentar reanimar um cadáver. Os mortos precisam de mais 5 minutinhos, ela dizia e afundava a cabeça nas peles. Ele andava de um lado para o outro, batendo os pés, empacotando seus poucos pertences, fazendo o máximo de barulho possível, reclamando consigo mesmo. Preguiçosa, ridícula, egoísta. Até que ela finalmente se levantava e começava a se preparar para o dia. Qual a primeira coisa que vai fazer quando chegar em casa? Ela perguntou em um dos dias intermináveis caminhando pela neve, na esperança de encontrar algum sinal de civilização. Dormir, disse ele. Banhar-me, rezar pelos meus amigos que se foram. Ah, sim, os outros brutamontes e assassinos. Aliás, como você se tornou um Drusker? Seus amigos chacinaram minha família em uma incursão Grisha, ele disse friamente. Bran me acolheu e me deu um propósito para lutar. Nina não queria acreditar naquilo, mas ela sabia que era possível. Batalhas aconteciam, vidas inocentes eram perdidas no fogo cruzado. Era igualmente perturbador pensar naquele monstro do Bran como algum tipo de figura paternal. Não parecia certo argumentar ou se desculpar, então ela disse a primeira coisa que veio à mente. Ger mol pe o net, enel murt je net afa trohen verhet. Eu fui feito para protegê-la. Somente a morte me impedirá de cumprir esse juramento. Mathias olhou para ela em choque. Esse é o juramento Druskel para Fierda. Como conhece essas palavras? Tentei aprender tudo que pude sobre Fierda. Por quê? Ela sacudiu a mão e disse, para não ter medo de vocês. Você não parece ter medo. E você tem medo de mim? Ela perguntou. Não, disse ele, soando quase surpreso. Ele tinha declarado antes que não a temia. Dessa vez, ela acreditou nele. Ela tentou se lembrar de que isso não era uma coisa boa.
Eles caminharam por um tempo, então ele perguntou: Qual a primeira coisa que você vai fazer? Vou comer. Comer o quê? Tudo. Repolho recheado, bolinhos de batata, bolos de groselha preta, bline com raspas de limão. Mal posso esperar para ver a cara de Zóia quando eu entrar andando no pequeno palácio. Zóia Nazialensky? Nina parou de repente. Você a conhece? Todos nós a conhecemos. Ela é uma bruxa poderosa. Ela entendeu então. Para os Druskel, Zóia era um pouco como Gerard Bram, cruel, inumana, a criatura que esperava na escuridão com a morte nas mãos. Zóia era o monstro desse menino. O pensamento a deixou desconfortável. Como você conseguiu escapar das jaulas? Nina piscou. Oi? No navio. Você estava amarrada e enjaulada. A caneca de água. A alça quebrou e a borda estava dentada embaixo. Nós a usamos para cortar as amarras e com as mãos livres... Nina parou sem jeito. Mathias franziu a sobrancelha. Vocês planejavam nos atacar. Planejávamos tentar alguma coisa naquela noite. Mas então a tempestade chegou. Sim. Uma aero e um fabricador tinham aberto um buraco pelo deck e eles nadaram até a liberdade. Mas será que algum deles sobreviveu às águas geladas? Será que haviam conseguido chegar à terra firme? Ela estremeceu. Se não tivessem descoberto o segredo da caneca, ela teria se afogado em uma jaula. O que os Druskel comem? Ela perguntou, acelerando o ritmo, além de bebês grichas. Nós não comemos bebês. Gordura de golfinho? Cascos de renas? Ela viu sua boca se contorcer e imaginou se ele estava nauseado ou se talvez, possivelmente, estava tentando não rir. Comemos muito peixe, arenque, bacalhau salgado e sim, renas, mas não os cascos. E quanto a bolo? O que tem? Gosto muito de bolos. Eu estou me perguntando se podemos achar algo em comum. Ele deu de ombros. Ah, para com isso, Druskel, disse ela. Eles ainda não haviam trocado nomes e ela não tinha certeza se deveriam. No devido tempo, se sobrevivessem, eles chegariam a uma cidade ou uma vila. Ela não sabia o que aconteceria então, mas em todo caso, quanto menos ele soubesse sobre ela, melhor. Não está entregando nenhum segredo do governo Vierdano. Só quero saber por que você não gosta de bolo. Eu gosto de bolo, mas não temos autorização para comer doces. Ninguém ou só os Druskel? Só os Druskel. É considerado uma indulgência, assim como o álcool ou garotas? As bochechas dele coraram e ele seguiu adiante. Era tão fácil deixá-lo desconfortável. Se não tem permissão de consumir açúcar nem álcool, então imagino que realmente fosse amar Pondracon. Ele não mordeu a isca logo de início, simplesmente seguiu andando, mas finalmente o silêncio foi demais para ele. O que é Pondracon? Tigela de dragão, disse Nina com vontade. Primeiro você mergulha passas no conhaque, depois apaga as luzes e taca fogo nelas. Por quê? Para ficar mais difícil de pegá-las. E depois de pegá-las, o que você faz? Você as come. Mas elas não queimam a sua língua? Claro, mas... Então por que você... Porque é divertido, seu pateta. Conhece isso? Diversão? Existe uma palavra para isso em Fiderdano, então deve estar familiarizado com o conceito. Nós nos divertimos muito. Está bem, e o que fazem para se divertir? E foi desse jeito que prosseguiram, provocando um ao outro, exatamente como na primeira noite na água, mantendo-se vivos, recusando-se a reconhecer que estavam ficando mais fracos, que se não encontrassem uma cidade real em breve não durariam muito mais. Havia dias em que a fome e o brilho do gelo do norte os levavam a mover-se em círculos, retrocedendo, vacilando sobre os próprios passos. Mas eles nunca falavam sobre isso. Nunca diziam a palavra perdido, como se ambos soubessem que, de alguma forma, isso seria admitir a derrota. Por que os Figerdanos não deixam as garotas lutarem? Ela perguntou uma noite, enquanto repousavam sobre um alpendre, o frio palpável mesmo com as peles que deitaram ao chão. Elas não querem lutar. Como vocês sabem, já perguntaram a uma delas? As mulheres fierdanas são feitas para serem veneradas, protegidas. Essa provavelmente é uma política sábia. Ele já a conhecia bem o suficiente agora para ficar surpreso. É mesmo?
Imagine o quanto seria embaraçoso para vocês quando fossem derrotados por uma garota fiderdana. Ele bufou. Eu adoraria ver você apanhando de uma garota, ela disse de um jeito alegre. Não nessa vida. Bem, acho que não chegarei a ver isso. Terei que me contentar com o momento em que eu mesma chutarei sua bunda. Dessa vez ele riu, uma risada de verdade que ela pôde sentir em suas costas. Pelos santos, Fierdano, eu não sabia que você podia rir. Cuidado agora, vá com calma. Sua arrogância me diverte, Drustia. Agora foi ela quem riu. Acho que esse foi o pior elogio que já recebi. Você nunca duvida de si mesma? O tempo inteiro, ela disse enquanto caía no sono. Eu só não demonstro. Na manhã seguinte, eles seguiram seu rumo através do campo de gelo, interrompido por fendas irregulares, mantendo-se nas extensões sólidas entre as fraturas mortais, e discutindo sobre os hábitos de sono de Nina. Como pode se considerar um soldado? Você dormiria até ao meio-dia se eu deixasse? O que isso tem a ver com o resto? Disciplina, rotina, isso não significa nada para você? Gel, mal posso esperar para ter uma cama para dormir outra vez. Certo, disse Nina. Posso sentir o quanto você odeia dormir perto de mim. Eu sinto todo dia de manhã. Mathias enrubesceu de modo intenso e brilhante. Por que você precisa dizer as coisas assim? Porque eu gosto quando você fica vermelho. É desagradável. Você não precisa transformar tudo em lascívia. Se você conseguisse relaxar, eu não quero relaxar. Por quê? Tem tanto medo do que aconteça, de que aconteça o quê? Medo de que comece a gostar de mim? Ele não disse nada. Apesar de sua fadiga, ela caminhou na frente dele. É isso, não é? Você não quer gostar de uma grixa. Você tem medo de que, ao rir das minhas piadas ou responder às minhas perguntas, possa começar a pensar que sou humana. Isso seria tão terrível? Eu gosto de você. O que disse? Eu gosto de você, ele disse com raiva. Ela sorriu, sentindo o prazer se acender dentro dela. Agora, isso é realmente tão ruim? Sim, ele gritou. Por quê? Porque você é horrível, você é espalhafatosa e lasciva e traiçoeira. Bran nos avisou que grixas poderiam ser encantadores. Ah, entendi. Eu sou a perversa grixa sedutora. Eu te encantei com as minhas artimanhas de grixa. Ela cutucou no peito. Pare com isso. Não, estou seduzindo você. Pare! Ela dançou em volta dele na neve, cutucando seu peito, seu estômago, seu flanco. Pelos santos, você é muito sólido. Isso é trabalho vigoroso. Ele começou a rir. Está dando certo. O encantamento começou. O Figerdano fraquejou. Ele não é mais capaz de resistir a mim. Você... A voz de Nina se transformou num grito enquanto o gelo cedia sob seus pés. Ela jogou as mãos para cima, cegamente, procurando algo, qualquer coisa que pudesse interromper a queda, dedos arranhando sobre gelo e rocha. O Druskill agarrou seu braço e ela gritou quando ele foi quase arrancado de sua articulação. Ela ficou lá, pendurada, suspensa sobre o nada. Os dedos dele, a única coisa entre ela e a boca escura do gelo. Por um momento, olhando nos olhos dele, ela teve certeza de que ele a deixaria cair. Por favor, disse ela, lágrimas escorrendo sobre as bochechas. Ele a puxou para cima da borda, e com muito cuidado eles rastejaram para um terreno mais sólido. Eles deitaram de costas, arquejando. Tive medo de que me soltasse, ela conseguiu dizer. Houve uma longa pausa e então ele disse: Eu pensei nisso, apenas por um segundo. Nina soltou uma risadinha. Tudo bem, ela disse enfim. Também teria pensado o mesmo. Ele ficou de pé e esticou a mão. Meu nome é Mathias. Nina, disse ela aceitando-a. Prazer em conhecê-lo. O naufrágio tinha sido mais de um ano atrás, mas parecia que não havia se passado tempo algum. Parte de Nina queria voltar ao momento antes de tudo ter dado errado. Aqueles longos dias no gelo quando conseguiram ser Nina e Mathias em vez de Grisha e caçador de bruxas. Mas quanto mais ela pensava a respeito, mais certeza tinha de que jamais havia existido um momento como aquele. Aquelas 3 semanas foram uma mentira que ela e Mathias construíram para sobreviver. A verdade era a pira. Nina, disse Mathias andando atrás dela. Nina, preste atenção.
Você precisa ficar com os outros. Deixe-me em paz. Quando ele a pegou pelo braço, ela girou e cerrou o punho, cortando o ar de sua garganta. Um homem comum a teria soltado, mas Mathias era um Druskel treinado. Ele segurou seu outro braço e o puxou com força contra o corpo dela, abraçando-a firmemente para que ela não pudesse usar as mãos. Pare, ele disse de um jeito tranquilo. Ela lutou contra sua pegada, olhando para ele. Solte-me. Não posso. Não enquanto você for uma ameaça. Sempre serei uma ameaça para você, Mathias. O canto de sua boca se ergueu em um sorriso amargo. Seus olhos estavam quase tristes. Eu sei. Devagar, ele a soltou. Ela recuou. O que eu verei ao chegar à corte do gelo? Ela perguntou. Você está assustada. Sim, ela disse, queixo enfaticamente inclinado para cima. Não havia por que negar. Nina. Diga-me. Preciso saber. Câmara de tortura? Uma pira queimando em um telhado? Eles não usam mais piras na corte. Então o quê? Esquartejamentos? Fuzilamentos? O Palácio Real tem vista para forca? Já aguentei o suficiente dos seus julgamentos, Nina. Isso precisa parar. Ele está certo. Você não pode prosseguir desse jeito. Jasper estava de pé, na neve com os outros. Há quanto tempo eles estavam lá? Eles a tinham visto atacar Mathias? Fiquem fora disso, Nina rebateu. Se vocês dois continuarem brigando, vão acabar matando todos nós, e eu ainda preciso perder em muitos carteados. Vocês precisam arrumar um jeito de fazer as pazes, disse a Inês. Pelo menos por enquanto. Isso não é da sua conta, Mathias respondeu. Cass deu um passo à frente, sua expressão perigosa. Ah, isso é definitivamente da nossa conta, e veja lá como fala. Mathias ergueu as mãos. Vocês todos foram seduzidos por ela. É isso que ela faz. Ela faz você pensar que é sua amiga e depois... A Inês cruzou os braços. Depois o quê? Deixa isso pra lá, Inês. Não, Nina, disse Mathias. Conte a eles. Uma vez você disse que era minha amiga. Lembra disso? Ele se virou para os outros. Passamos 3 semanas viajando juntos. Eu salvei a vida dela. Nós salvamos a vida um do outro. Quando chegamos a Eling, nós... Eu podia tê-la entregado aos soldados que vimos por lá a qualquer momento, mas não o fiz. Mathias começou a andar para lá e para cá, sua voz se elevando como se as memórias o estivessem consumindo. Peguei dinheiro emprestado, arrumei estadia, estava disposto a trair tudo que eu acreditava em nome da segurança dela. Quando a levei até as docas para que pudéssemos tentar comprar passagens, havia um mercante Kerk lá, pronto para zarpar. Mathias estava lá novamente, de pé nas docas com ela. Ela podia ver isso nos olhos dele. Pergunte o que ela fez então, sua honorável aliada, essa garota que julga a mim e a meu povo. Ninguém disse nada, mas eles estavam à espera, observando. Diga a eles, Nina, ele exigiu. Eles precisam saber como você trata os seus amigos. Nina engoliu em seco, então se obrigou a encará-los. Eu disse ao Kerr que ele era um traficante de escravos e que havia feito de mim sua prisioneira. Eu implorei por sua misericórdia e pedi que me ajudassem. Eu tinha um selo que havia pegado de um navio de escravos que atacamos perto da ilha errante. Usei-o como prova. Ela não aguentou continuar olhando para eles. Cass sabia, é claro. Ela teve de contar a ele as acusações que havia feito e tentado retirar contra Mathias quando implorou por sua ajuda. Mas Cass nunca havia averiguado, perguntado o motivo. Nunca havia discutido com ela por causa disso. De certo modo, contar a Cass tinha sido um alívio. Não poderia haver julgamento da parte de um garoto conhecido como Mãos Sujas. Mas agora a verdade estava lá para todos verem. Privadamente, os Kerrs sabiam que escravos entravam e saíam dos portos de Ketterdam, e a maioria dos contratos de servidão eram, na verdade, escravos chamados por outro nome. Mas publicamente eles condenavam a prática e eram obrigados a agir penalmente contra todos os traficantes de escravos. Nina sabia exatamente o que aconteceria quando marcou Mathias com aquela acusação. Eu não entendi o que estava acontecendo, disse Mathias. Eu não falava Kerk, mas Nina certamente falava. Eles me prenderam e me acorrentaram, eles me jogaram no brigue e me mantiveram lá, no escuro, por semanas enquanto cruzávamos o mar. Só voltei a ver a luz do dia quando me tiraram do navio em Ketterdam. Eu não tive escolha, disse Nina, a dor das lágrimas pressionando sua garganta.
Você não sabe. Só me diga uma coisa, disse ele. Havia raiva em sua voz, mas ela podia ouvir algo além, um tipo de súplica. Se pudesse voltar atrás, se pudesse desfazer o que fez comigo, você faria isso? Nina os obrigou a encará-los. Ela teve suas razões, mas elas importavam? E quem eram eles para julgá-la? Ela endireitou as costas, ergueu o queixo. Ela era um membro dos Dregs, uma funcionária da Casa das Rosas e ocasionalmente uma garota tola, mas acima de qualquer coisa, ela era uma Grisha e um soldado. Não, ela disse claramente, sua voz ecoando pelo gelo sem fim. Eu faria tudo de novo. Um estrondo repentino sacudiu o chão. Nina quase caiu, e ela viu Cass se firmar na sua bengala. Eles trocaram olhares intrigados. Existem falhas geológicas tão ao norte? Wyland perguntou. Mattias franziu a testa. Não que eu saiba mais. Uma placa de terra se ergueu sob os pés de Mattias, derrubando-o no chão. Outra irrompeu à direita de Nina, derrubando-a. De repente, ao redor deles, monólitos tortos de terra e gelo explodiram para cima, como se o solo ganhasse vida. Uma rajada de vento açoitou seus rostos, neve girando em redemoinhos. — Que diabos é isso? Gritou Jasper. — Algum tipo de terremoto! Gritou a Inês. — Não! Disse Nina, apontando para um ponto escuro que parecia flutuar no céu, incólume pelo vento uivante. — Estamos sendo atacados! Nina arrastou-se com as mãos e os joelhos no chão, procurando algum tipo de abrigo. Ela pensou que provavelmente tinha enlouquecido. Havia alguém no ar, planando no céu bem acima dela. Ela estava vendo alguém voar. Grixas aéreos podiam controlar as correntes. Ela já o tinha visto jogando um ao outro no ar, no pequeno palácio, mas o nível de habilidade e poder necessário para manter um voo controlado era inimaginável. Pelo menos havia sido até agora. Jurda Paren, ela não havia chegado a acreditar em Cass. Talvez até suspeitasse que ele havia mentido completamente para ela sobre o que havia visto apenas para convencê-la a participar da missão. Mas, a menos que tivesse levado uma pancada na cabeça da qual não se lembrava, aquilo era real. O Aeros girou no ar, agitando a tempestade em um frenesi, lançando gelo pelos ares até suas bochechas arderem. Ela mal podia acreditar no que via. Caiu para trás enquanto outra placa de rocha e gelo surgia do chão. Eles estavam sendo encurralados, pressionados uns contra os outros para que se tornassem um alvo único. Preciso que o distraiam, Jasper gritou de algum lugar da tempestade. Ela ouviu um pequeno clect. Abaixem-se, gritou Wyland. Nina pressionou o corpo contra a neve. Um estrondo soou sobre sua cabeça e uma explosão acendeu o céu bem à direita do Aeros. Os ventos ao redor deles diminuíram assim que o Aeros foi sacudido e forçado a se concentrar, em se endireitar. Levou o mais breve segundo, mas foi tempo suficiente para Jasper mirar seu rifle e atirar. Um tiro ecoou e o Aeros desabou em direção à terra. Outra placa de gelo deslizou para cima. Eles estavam sendo presos como animais em um curral, prontos para o abate. Jasper mirou entre as placas em um aglomerado distante de árvores e Nina percebeu que havia outro Grisha lá, um garoto de cabelo escuro. Antes que Jasper pudesse dar o tiro, o Grisha ergueu o punho e Jasper foi derrubado por uma lança de terra. Ele rolou enquanto caía e atirou do solo. O garoto ao longe gritou e caiu de joelhos, mas seus braços continuavam erguidos e o solo ainda tremia e sacudia. Jasper atirou outra vez e errou. Nina ergueu as mãos e tentou se concentrar no coração do Grisha, mas ele estava bem fora do alcance. Ela viu a Inês apontar para Cass. Sem uma palavra, ele se posicionou contra a placa mais próxima e cruzou as mãos na altura dos joelhos. O chão se curvou e balançou, mas ele se manteve firme enquanto ela se impulsionava do apoio de seus dedos em um arco gracioso. Ela desapareceu sobre a placa sem emitir nenhum som. Um pouco depois, o chão se aquietou. Confie na Espectro, disse Jasper. Eles permaneceram de pé, tontos, o ar estranhamente silencioso depois do caos anterior. Wyland, Jasper falou, ficando de pé. Tira a gente daqui. Wyland assentiu, puxou um pedaço de massa multicolorida maleável de sua mochila e o colocou gentilmente na rocha mais próxima. Todo mundo abaixado, ele instruiu.
Eles se agacharam agrupados, tão longe quanto o cerco permitia. Ryland bateu a mão no explosivo e mergulhou para longe na direção de Mathias e Jasper, enquanto todos cobriam os ouvidos. Nada aconteceu. Está de brincadeira? Disse Jasper. Bum! A placa explodiu. Pedaços de rocha e gelo choveram sobre suas cabeças. Ryland ficou coberto de poeira, com uma expressão delirantemente feliz e levemente atordoada. Nina começou a rir. Tente fingir que sabia que isso iria funcionar. Eles saíram do curral de pedras aos tropeços. Cass apontou para Jasper. Perímetro. Vamos garantir que não existam mais surpresas. Eles partiram em direções opostas. Nina e os outros encontraram a Ned sobre o corpo do Grisha trêmulo. Ele vestia roupas de um monótono verde-oliva e seus olhos estavam vidrados. Sangue escorria da ferida de bala no alto de sua coxa e uma faca se projetava do lado direito de seu peito. A Inês provavelmente a havia lançado quando escapou do cerco. Nina se ajoelhou ao lado dele. Eu precisava de mais, o Grisha murmurou. Só um pouco mais. Ele agarrou a mão de Nina e só então ela o reconheceu. Nestor? Ele se contorceu ao som do seu nome, mas não pareceu reconhecê-la. Nestor, sou eu, a Nina. Eles tinham se conhecido na escola, nos tempos do pequeno palácio. Eles haviam sido enviados juntos para Kenranzi durante a guerra. Na coroação do rei Nicolai, eles roubaram uma garrafa de champanhe e beberam até passar mal no lago. Ele era um fabricador, um dos durastes que trabalhavam com metal, vidro e fibras. Não fazia sentido. Fabricadores faziam roupas, armas. Ele não teria sido capaz de fazer o que ele acabara de testemunhar, o que ela acabara de testemunhar. Por favor, ele implorou, seu rosto se contorcendo. Preciso de mais. Parem? Sim, ele engasgou. Sim, por favor. Posso curar sua ferida, Nestor, se você ficar quieto. Seu estado era grave, mas se ela conseguisse parar o sangramento... Não quero sua ajuda, ele disse com raiva, tentando se afastar dela. Ela tentou acalmá-lo, diminuindo seu pulso, mas ela tinha medo de parar seu coração. Por favor, Nestor, acalme-se. Ele estava gritando agora, lutando com ela. Segurem-no, disse ela. Mathias se moveu para ajudar e Nestor ergueu as mãos. O chão subiu numa folha ondulante, empurrando Nina e os outros para trás. Por favor, Nestor, deixe-nos ajudar. Ele ficou de pé, pisando em falso com sua perna machucada, puxando a faca enterrada em seu peito. Onde eles estão? Ele gritou. Para onde eles foram? Quem? Os Shu, ele disse. Para onde eles foram? Voltem! Ele deu um passo cambaleante, depois outro. Voltem! Ele caiu de cara na neve. Não voltou a se mexer. Nina correu até ele e o virou. Havia neve em seus olhos e em sua boca. Ela colocou as mãos em seu peito, tentando restaurar seu batimento cardíaco, mas não funcionou. Se não tivesse sido devastado pela droga, poderia ter sobrevivido aos ferimentos. Mas seu corpo estava fraco, pele e osso, e tão pálido que parecia transparente. Isso não é certo, Nina pensou entristecida. Praticar a pequena ciência tornava um Grisha mais forte e saudável. Essa era uma das coisas de que ela mais gostava sobre seu poder. Mas o corpo tinha limites. Era como se a droga tivesse feito o poder de Nestor sobrepujar seu corpo. O poder simplesmente o havia consumido. Cass e Jasper retornaram, resfolegando. Alguma coisa? Perguntou Mathias. Jasper assentiu. Um grupo indo para o sul. Ele estava chamando pelo Shu, disse Nina. Sabíamos que os Shu enviariam uma equipe para recuperar Bu e o Baiu, disse Cass. Jasper olhou para o corpo imóvel de Nestor. Mas não sabíamos que eles enviariam Grishas. Como ter certeza de que não são mercenários? Cass ergueu uma moeda com o brasão de um cavalo de um lado e duas chaves cruzadas do outro. Isso estava no bolso do Aeros, disse ele, jogando-a para Jasper. É um Wen Yen Shu, a moeda de passagem. Eles estão em uma missão do governo. Como nos encontraram? Perguntou a Inês. Talvez os tiros de Jasper o tenham atraído, disse Cass. Jasper se indignou e apontou para Nina e Mathias. Ou talvez eles tenham ouvido esses dois gritando um com o outro. Eles podiam estar nos seguindo a quilômetros. Nina tentou tirar uma conclusão do que ouviu. Os Shu não usavam grixas como soldados e não eram como os Fierdanos.
Eles não viam o poder Grisha como anormal ou repulsivo, e sim, eram fascinados por ele, mas ainda viam os Grishas como algo menos que humano. O governo Shu vinha capturando e fazendo experimentos em Grishas há anos na tentativa de localizar a fonte de seu poder. Eles nunca usariam Grishas como mercenários, ou pelo menos tinha sido assim antes. Talvez a Parém houvesse mudado as regras do jogo. Não entendo, disse Nina. Se eles têm Jurda Parém, por que vir atrás de Buio Baiu? É possível que só tenham um estoque dele, mas não possam reproduzir seu processo, disse Cass. Essa parece ter sido a conclusão do Conselho Mercante. Ou talvez eles só queiram garantir que o Baiu não dê a fórmula a mais ninguém. Você acha que eles usarão Grishas drogados para tentar invadir a Corte do Gelo? Perguntou a Inês. Se eles tiverem mais deles, disse Cass. Pelo menos é o que eu faria. Mattia sacudiu a cabeça. Se eles tivessem um sangrador, estaríamos todos mortos. Ainda assim, foi por pouco, respondeu a Inês. Jasper pendurou o rifle no ombro. Wylan provou seu valor. Wylan deu um pequeno pulo ao ouvir seu nome. Provei? Bem, deu uma amostra grátis. Vamos andando, disse Cass. Precisamos enterrá-los, disse Nina. O solo é muito duro e não temos tempo. A equipe Shu continua a se aproximar de Jeohon. Não sabemos quantos Grishas mais eles têm, e a equipe de P.E.K.K.A pode já estar lá dentro. Não podemos simplesmente deixá-los para os lobos, disse ela com um nó na garganta. Quer acender uma pira para eles? Vai para o inferno, Breaker. Faça o seu trabalho, Zenik, ele gritou de volta. Não te trouxe para Fierda para conduzir ritos funerários. Ela ergueu as mãos. E que tal eu rachar seu crânio com um ovo de melro? Você não quer espiar o que tem dentro da minha cabeça, Nina querida. Ela deu um passo adiante, mas Mathias entrou na frente dela. Pare, disse ele. Eu farei. Eu te ajudarei a abrir a cova. Nina olhou para ele. Ele pegou uma picareta de seu equipamento e passou a ela. Então pegou outra na bolsa de Jasper. Sigam para o sul a partir daqui, ele disse aos demais. Eu conheço o terreno. Estou certo de que alcançaremos vocês ao anoitecer. Andaremos mais rápidos sozinhos. Cass olhou para ele com firmeza. Mantenha o perdão em mente, Helva. Tem certeza de que é uma boa ideia deixá-los sozinhos? Wylan perguntou enquanto desciam a encosta. Não, respondeu a Inês. Mas faremos isso mesmo assim? Ou confiamos neles agora, ou confiamos neles mais tarde, disse Cass. Vamos falar sobre a pequena revelação de Mathias sobre a lealdade de Nina? Perguntou Jasper. Nina conseguiu distinguir a resposta de Cass. Tenho certeza de que nenhum de nós poderia colocar baluarte ou sincero em seu currículo. Por mais que quisesse dar um soco em Cass, ela não pôde deixar de se sentir agradecida. Mathias se afastou alguns passos do corpo de Nestor. Ele lançou a picareta contra a terra congelada, arrancou-a de lá, bateu com ela novamente. Aqui, Nina perguntou. Quer enterrá-lo em outro lugar? Eu não sei. Ela olhou para os campos brancos, marcados por bosques esparsos de bétulas. Parece tudo a mesma coisa para mim. Você conhece nossos deuses? Alguns, disse ela. Mas conhece Jel, a fonte. Mathias assentiu. Os Fjerdanos acreditam que o mundo inteiro está conectado por suas águas. Os mares, o gelo, os rios e córregos, a chuva e as tempestades. Tudo alimenta Jel e é alimentado por ele. Quando morremos, chamamos isso de filet objet, enraizar. Nos tornamos como as raízes do freixo, bebendo de Jel, onde quer que sejamos colocados. É por isso que vocês queimam os Grishas em vez de enterrá-los? Ele parou, então assentiu discretamente. Mas você me ajudará a sepultar Nestor e o Aeros para repousar aqui? Ele assentiu de novo. Ela pegou a outra picareta e tentou acompanhar seus movimentos. O solo era duro e não cedia. Cada vez que a picareta acertava a terra, o golpe fazia seus braços sacudirem. Nestor não devia ser capaz de fazer aquilo, disse ela, seus pensamentos ainda agitados. Nenhum Grisha pode usar o poder daquela forma. É completamente errado. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse. Você entende um pouco melhor agora o que é enfrentar um poder tão estranho? Enfrentar um inimigo com uma força tão anormal?
Nina segurou a picareta com mais firmeza. Nestor, nas garras da parente, tinha parecido uma perversão de tudo o que ela amava em seus poderes. Era isso que Métias e os outros Fierdanos viam nos Grixas? Poder além da explicação? O mundo natural desfeito? Talvez. Foi o máximo que ela pôde oferecer. Você disse que não teve escolha no Porto Ellen, ele disse sem olhar para ela. Sua picareta subiu e desceu, sem alterar o ritmo. Foi por eu ser um Driscoll? Você estava planejando isso desde o início? Nina se lembrou do seu último dia de fato juntos, a euforia que sentiram ao chegarem ao topo de uma colina íngreme e verem a cidade portuária espelhada lá em cima, lá embaixo. Ela tinha ficado chocada ao ouvir Mattias dizer: Eu estou quase arrependido, Nina. Quase? Estou com fome demais para realmente me arrepender. Finalmente você sucumbe à minha influência. Mas como vamos comer sem dinheiro? Ela perguntou enquanto eles desciam a colina. Talvez eu tenha que vender seus belos cabelos para uma loja de perucas para conseguir algo. Não venha com essas ideias, disse ele rindo. Sua risada tinha brotado com mais facilidade conforme viajavam, como se ele estivesse ficando fluente em um novo idioma. Se esta é Ellen, devo conseguir encontrar algum alojamento para nós. Ela parou de repente, a realidade de sua situação voltando com uma clareza terrível. Ela estava no meio do território inimigo, sem nenhum aliado além de um Driscoll que a havia jogado em uma jaula apenas algumas semanas antes. Mas antes que ela pudesse falar, Mattias disse: Eu te devo a minha vida, Nina Zenik. Vamos conseguir deixá-la em segurança em casa. Ela tinha se surpreendido com sua facilidade em acreditar nele. Ele confiava nela também. Agora ela balançava sua picareta, sentia o impacto reverberar em seus braços e ombros, e disse: Havia grixas em Ellen. Ele parou no meio do movimento. O quê? Havia espiões fazendo trabalho de reconhecimento no porto. Eles me viram entrar na praça principal com você e me reconheceram do pequeno palácio. Um deles te reconheceu também, Mattias. Ele conhecia você de um confronto perto da fronteira. Mattias se manteve em silêncio. Eles me pegaram de surpresa quando você foi falar com o gerente da pensão. Nina prosseguiu. Eu os convenci de que também estava infiltrada. Eles queriam levá-lo como prisioneiro, mas eu disse que você não estava sozinho, que seria muito arriscado tentar capturá-lo imediatamente. Eu prometi que o levaria até eles no dia seguinte. Por que simplesmente não me contou? Nina desceu sua picareta. Dizer que havia espiões grixas em Ellen. Você podia até ter feito as pazes comigo, mas não pode esperar que eu acredite que não os teria entregado. Ele olhou ao longe, um músculo tremendo em sua mandíbula, e ela soube que estava certa. Naquela manhã, disse ele, nas docas, eu tinha que tirar nós dois de Ellen o mais rápido possível. Pensei que conseguiria encontrar um barco para entrarmos como clandestinos, mas os grixas deviam estar vigiando a pensão e nos viram partir. Quando apareceram nas docas, eu sabia que vinham atrás de você, Mattias. Se eles tivessem te capturado, você teria sido levado para Rávica, interrogado, talvez executado. Eu vi aquele navio mercante Kerk. Você conhece suas leis sobre trabalho escravo? Claro que conheço, ele disse de um jeito amargo. Eu fiz a acusação. Implorei que me salvassem. Sabia que tinham que te colocar sob custódia e nos levar em segurança para Kerk. Eu não sabia, Mattias. Eu não sabia que eles te jogariam no Hellgate. Seu olhar era duro quando a encarou. Suas juntas brancas, tamanha força com que segurava a picareta. Por que não falou com eles? Por que não disse a verdade quando chegamos a Ketterdam? Eu tentei, eu juro. Tentei desmentir. Eles não me deixaram falar com o juiz. Não me deixaram falar com você. Eu não poderia explicar o selo do traficante de escravos, nem o motivo de ter feito as acusações, não sem revelar as operações de inteligência de Rávica. Eu teria entregado agentes grixas ainda ativos em campo. Eu os teria sentenciado à morte. Então me abandonou para apodrecer no Hellgate. Eu poderia ter voltado para casa em Rávica. Pelos santos, eu queria. Mas eu fiquei em Ketterdam. Eu usei meu salário para subornos, fiz uma petição à corte. Fez tudo, menos dizer a verdade. Ela queria soar gentil, apologética, dizer que havia pensado nele dia e noite, mas a imagem da pira ainda estava fresca em sua cabeça. Estava tentando proteger meu povo. Pessoas que você passou a vida tentando exterminar.
Ele deu uma risada amarga, virando a picareta em suas mãos. Wandel Ostrom and Kendesorum. Aquela era a primeira parte de um ditado fierdano que dizia: a água escuta e entende. Soava gentil o bastante, mas Mathias sabia que Nina estava familiarizada com o restante dele. Isen nebjestrum, ela completou. A água escuta e entende. O gelo não perdoa. E o que vai fazer agora, Nina? Vai trair aqueles que chama de amigos novamente pelo bem dos Grishas? O quê? Duvido que pretenda deixar Buyubayu viver. Ele a conhecia bem. Com cada novo detalhe que ela havia aprendido sobre a Jurda Parém, ela estava mais do que certa de que o único modo de proteger os Grishas era eliminando o cientista. Ela pensou em Nestor implorando em seu último suspiro pelo retorno dos seus mestres Shu. Não posso suportar a ideia de que o meu povo seja escravizado. Ela admitiu. Mas temos uma dívida a pagar, Mathias. O perdão é minha penitência e não serei a pessoa a tirar sua liberdade novamente. Eu não quero perdão. Ela o encarou. Mas talvez seu povo se torne escravo, ou talvez se torne uma força avassaladora. Se Ryubayu sobreviver e o segredo da Jurda Parém se espalhar, tudo é possível. Por um longo momento, eles se encararam. O sol estava baixo no céu, a luz caindo em feixes dourados sobre a neve. Ela podia ver os cílios loiros de Mathias começando a aparecer por baixo do antimônio preto que ela havia usado para atingi-los. Ela teria de disfarçá-lo novamente em breve. Naqueles dias após o naufrágio, ela e Mathias tinham entrado numa trégua desconfortável. O que havia crescido entre eles tinha sido algo mais ardente do que a afeição, o entendimento de que ambos eram soldados, de que em outra vida eles poderiam ter sido aliados em vez de inimigos. Ela sentia isso agora. Isso significaria trair os outros, disse ela. Eles não receberiam o pagamento do conselho mercante. É verdade? E Cass mataria nós dois, se ele descobrir a verdade. Já tentou mentir para Cass Breaker? Mathias deu de ombros. Então, morreremos como vivemos? Nina olhou para a forma terrivelmente enfraquecida de Nestor. Por uma causa. Nós dois temos isso em comum, disse Mathias. Buyubayu não deixará a corte do gelo vivo. Negócio fechado, ela disse em Kerk, o idioma das transações comerciais, uma língua que não pertencia a nenhum deles. Negócio fechado, ele respondeu. Mathias pegou impulso com a picareta e a desceu em um arco firme, um tipo de declaração. Ela pegou o impulso e fez o mesmo. Sem falar mais nada, eles voltaram a abrir a cova, entrando num ritmo determinado. Cass estava certo sobre uma coisa, pelo menos. Ela e Mathias finalmente haviam encontrado algo com o qual concordar.